Muito bom. E aí, Álvaro, tudo bem, cara? Tudo Como ótimo. tá? Não te vi esse ano ainda. Feliz Pois ano é, novo. Como você foi também? aí? Foi maravilhoso. Passei aí um comecinho de ano super legal. Fui É. pro Equador, pra Amazônia Equatoriana. Ah, é? Aliás, um lugar que vale muito a pena conhecer. Diferente da parte brasileira da Amazônia. Mais fechada, assim. Muitos animais. Muito legal. Então, em Galápagos. Galápagos também. Ficou lá isoladão. Fiquei lá um bom tempo. Até que o Trump toma posse e o Aí a mundo gente tem que- desaba. É mais ou menos, né? Mais ou menos Mais isso. ou menos isso, né? Cara, então, né, uma primeira coisa pra gente falar, o Álvaro preparou uma apresentação aqui, até para discutir alguns vários pontos, mas só pra gente começar com esse aí, desde que lançou, né, lembrando, né, o ChatGPT acabou de fazer 2 anos, né? Uhum. Foi o quê? Novembro de 2022, né? Uhum. O ChatGPT, esse popularzão, né? Porque antes um pouco ali tinha, né, mas era aquele meio, né, que era pouca gente Era o usava. GPT-3, o 3,5 que virou o ChatGPT. Você tem toda a razão. Tem 2 anos. Isso. Então é 2 anos que nós estamos nessa confusão aí toda que o mundo tá. Acho que o mundo vai acabar. E desde sempre, desde que eu já conversei com o Kenão aqui, com o Pena, com o Álvaro várias vezes e tal. E eu sempre perguntava, né? Falei, caramba, cara, e a China, né, cara? Pô, a China, cara, será que esses caras não estão fazendo nada? Não é possível que eles não estão fazendo nada, né? Assim, obviamente que eles já estavam fazendo, né? O DeepSeek também não é uma coisa de agora, né? Uhum. Já é uma coisa que tinha gente que rodava o DeepSeek antes, né? E tudo. Só que além do DeepSeek tem o Qwen, da Alibaba, né? Eu rodo o Qwen. Eu gosto muito do Qwen, sabia? Eu também. Eu gosto muito do Qwen. Mas aí cai essa bomba, porque os americanos davam a impressão, pelo menos, né? Que o Sam Altman ali e a galera, talvez o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, os caras estavam num oceano azul, né? Sem ninguém para atrapalhar eles, o que eles vão fazer, eles que são a tendência, né? O que eles mandam a galera fazer, a galera vai atrás e tal, e de repente vem o chinês e fala, não é bem assim, né? Foi mais ou menos isso? Como que foi essa primeira análise aí? Olha, eu acho que por um lado foi. De fato é isso. Houve um choque de mercado, tanto que as ações das Fabulous Seven, que são as principais empresas de tecnologia do mundo, caíram $1 trilhão, que é muita grana. Então, boa parte desse valor foi recuperado depois. Mas o choque foi inegável. E a gente pode dizer, assim, no resumo da ópera, que o grande lance foi que ninguém contava com a criatividade dos chineses. Isso que muda. Olha só, os Estados Unidos, como país, tem uma tradição de valorizar demais a ideia criativa. Então, se a gente vai, por exemplo, Tesla, todos esses grandes, né? Pensar Edison Tesla, grande debate, né, sobre a matriz energética e a construção do mundo moderno. É uma discussão, em grande medida, sobre criatividade aplicada. A engenharia que a gente conhece como essa coisa tediosa, cansativa, né? Estou falando desse chavão, não é aquilo que está em alta, né, do ponto de vista da visão dos americanos, à luz das suas instituições como o MIT e Caltech e outras mais, e efetivamente das patentes. É um país de patentes, de propriedades intelectuais e, portanto, de grande valorização da criatividade. O Prêmio Nobel de Economia de 2024 foi para o Acemoglu e para os seus parceiros, que basicamente escreveram, sobretudo o Acemoglu, um conjunto de tratados, um conjunto de estudos argumentando que as economias que dão certo, os países que dão certo, são países que têm instituições sólidas, ou seja, países nos quais você sabe que as regras não vão mudar, você não vai ter como, por exemplo, um presidente, como foi o caso do Collor, indo lá e sequestrando o dinheiro da poupança das pessoas. Não vai acontecer esse tipo de coisa. O investidor ele quer meio que uma segurança, né? Tanto política como econômica, né? Exato. E aí tem todo um lance que vai muito além. Isso foi só um exemplo extremo, mas, por exemplo, menos corrupção, claro, e etc e tal. Esse ambiente, então isso ficou muito conhecido. Agora, uma parte que só quem de fato leu a obra desses autores consegue captar é que a premissa é que as instituições precisam ser sólidas, mas o que vai além das premissas é que elas precisam ser sólidas para que haja inovação. Porque se você está num ambiente que é uma loucura total,
que é cada um por si, a inovação não é respeitada, você não tem investimento de médio e longo prazo em P&D, né? Claro. Você tem pesquisa e desenvolvimento para que as coisas aconteçam. Não tem nem espaço para inovar, né? Não tem nem espaço. Porque você vive numa pressão, numa incerteza tão Exatamente, grande, você tem que fazer o feijão com arroz ali e pronto, né? Isso aí, você está, né, tipo, no final das contas, buscando sobreviver mais um dia. Isso. Então, inovação é sempre uma coisa que tem um horizonte um pouco mais longo. Pois bem, dentro dessa tradição, essa instituição, ninguém imaginava que os chineses poderiam vir com a próxima pedra, a próxima contribuição criativa no topo dessa montanha. Então, o verdadeiro choque foi esse. Foi olhar e falar, nossa, os chineses realmente nos passaram aqui do ponto de vista da criatividade. Por quê? Na minha visão, por que, né, que isso aconteceu? Na minha visão, são vários fatores, mas tem um que é muito, muito, muito importante. Quando um mercado ele está mais determinado pela captação de valores, de recurso, de fundos, do que propriamente de tornar o produto que ele tem rentável, ele, em geral, tende a buscar muito mais crescimento, métricas de crescimento e métricas que impressionam de outras formas que não só crescimento, como, por exemplo, ampliação de infraestrutura, no caso de modelos, né, de IAs, parâmetros, que quer dizer quantos neurôniozinhos treinados tem lá, esse tipo de coisa. É isso que costuma acontecer. Essa é uma história que, inclusive, a gente vê sendo simplesmente reproduzida, porque no mundo dos supercondutores aconteceu algo parecido. E a Intel, que hoje passa dificuldades, foi uma empresa que justamente deu um bypass nos japoneses, em todo mundo na década de 90, porque era uma empresa que estava muito mais focada em trazer um resultado tangível, uma coisa que o público quer, o público paga, do que propriamente em mostrar grandes números. Então, qual que é a coisa? Nos Estados Unidos, essa preocupação toda em construir os maiores modelos, ter a maior infra, etc, 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 obliterou um pouco a visão, né? Dificultou a visão daquilo que mais importa, que é eficiência. Não eficiência nos custos necessariamente, mas eficiência no encontro entre custos e qualidade da entrega, nesse funil. Então foi ali que os chineses entraram realmente fazendo a diferença. E um ponto que eu acho que fica, e vale para muitas outras situações, é que é frequente que a dificuldade, a falta de recursos, a necessidade de fazer das tripas coração leva a uma inovação que está num nível de sofisticação intelectual que é superior àquela que é feita com base no dinheiro e nos grandes números. É isso mesmo.